Olá, hoje a gente vai mergulhar em um lugar cheio de contrastes, bem no coração do Ceará. Vamos juntos conhecer o município de Tauá, uma terra que consegue ligar um passado super profundo com um futuro que, olha, parece brilhante. E olha, para a gente entender Tauá de verdade, tem três coisas que a gente precisa ter em mente. São tipo os pilares de lá. Primeiro, o sertão, com toda aquela força e história que a gente conhece. Depois, o gado, que por séculos foi o que moveu a economia. E por fim, a energia solar, que já está apontando para um horizonte totalmente novo. É justamente essa mistura que faz de Tauá um lugar tão fascinante. Então, vamos começar exatamente por aí, por esse contraste. A gente vai ver como é que Tauá consegue, sabe, manter um pé bem fincado na sua história e, ao mesmo tempo, ter o outro pé apontando direto para o futuro. E olha só, a história já começa no nome. Tauá vem lá do tupi e o significado mais comum é barro vermelho. Faz todo sentido, né? Uma referência clara à terra da região. Mas tem uma outra interpretação bem interessante que sugere cidade antiga, o que, se a gente parar para pensar, também se encaixa perfeitamente. E falando em geografia, que lugar! Para se ter uma ideia, Tauá é simplesmente o segundo maior município do Ceará em extensão. É uma imensidão de terra, toda dentro da Caatinga. E claro, esse bioma único traz seus desafios, como a seca, mas também dá para essa região uma capacidade de resistência que é, nossa, incrível. Pois é, e uma terra assim tão vasta e cheia de desafios não ia ter uma história muito tranquila, né? A identidade de Tauá foi literalmente forjada no conflito. As disputas de poder deixaram marcas bem profundas, tanto no povo quanto na própria paisagem. E a prova disso está até na mudança de nome da cidade. É como se fosse um espelho da própria história do Brasil, sabe? Começou como São João Príncipe, claro, uma homenagem à monarquia. Com a chegada da República, virou São João do Príncipe dos Inhamuns, e foi só lá em 1898 que o lugar finalmente adotou o nome indígena que tem hoje, Tauá. Essa história foi realmente marcada por umas disputas bem intensas. A gente está falando de verdadeiras guerras entre famílias, como a famosa briga entre os Monte e os Feitosa. E isso, olha, definiu o cenário social da região por muito tempo. E as marcas dessa época são mas tão profundas, que ficaram gravadas até nos nomes dos lugares. Para pensar. Morar num lugar que tem endereços como Riacho do Sangue, ou Trincheiras, ou Emboscada, são ecos bem vivos da violência, mas também da bravura daquele tempo. Bom, mas o tempo passou, né? E da poeira de todos esses conflitos nasceu a Tauá que a gente conhece hoje. Então vamos olhar um pouco mais de perto agora para a geografia e, claro, para as pessoas que dão vida a esse lugar. Hoje, são pouco mais de 61 mil pessoas que chamam Tauá de casa. É uma população que, sem dúvida, carrega no DNA aquela resiliência de quem aprendeu a viver e a prosperar bem no coração do sertão dos Inhamuns. Se a gente olhar a distribuição, a maioria mora na cidade, sim, mas a presença na zona rural ainda é muito forte, quase 42%. Isso faz todo sentido, porque a economia local ainda gira muito em torno da agricultura, da pecuária, além, claro, dos serviços e dos programas do governo. E aqui a gente chega num dos maiores e mais incríveis paradoxos de Tauá. Pensa bem, em pleno semiárido, é justamente dali, daquelas terras, que nasce o rio Jaguaribe, um dos rios mais importantes do Ceará inteiro. É como encontrar uma fonte de vida exatamente onde menos se espera. Tudo isso, claro, se reflete na qualidade de vida. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o famoso IDH-M de Tauá, é de 0,633. Esse número coloca o município na faixa de desenvolvimento médio. O que isso quer dizer? Que apesar de todos os avanços, ainda existem desafios importantes, principalmente em áreas como educação e renda. Ok, agora vamos para a parte, digamos, mais saborosa e animada de Tauá. A cultura de lá é super vibrante, cheia de sabores únicos e com umas celebrações que, olha, mobilizam a região inteira. E é simplesmente impossível falar de Tauá sem falar da comida. A gastronomia de lá tem uma estrela principal, a carne de carneiro. E não é só um prato, sabe? É um verdadeiro símbolo da identidade cultural, um chamariz para visitantes de todo lugar. E essa cultura toda simplesmente explode nos festivais. Tem o Festberro, que celebra a força da criação de ovelhas e cabras, movimentando a economia local. E tem também o Chitão dos Inhamuns,
que traz toda aquela alegria contagiante das festas juninas do sertão. É o maior evento do tipo na região. Para quem vai visitar, a cidade é um prato cheio. Dá para fazer de tudo. Desde explorar o Serrote Kinamuyu, que é um gigante de pedra que parece que está vigiando a cidade, até voltar milênios no tempo em um dos 15 sítios arqueológicos que existem por lá. É história e natureza em cada esquina. E é exatamente aqui que todas essas histórias se encontram. Agora a gente vai juntar as peças desse quebra-cabeça e entender como a tradição e a inovação não só convivem em Tauá, elas se alimentam uma da outra. Olhando para o passado, Tauá nos deu figuras incríveis como a Jovita Feitosa. Imagina só, uma mulher do sertão, super corajosa, que simplesmente desafiou todas as regras da sua época para se voluntariar e lutar pelo Brasil na Guerra do Paraguai. Ela é um símbolo da força desse povo. Agora, vamos dar um salto no tempo, direto para o futuro. Chegamos em 2011, e esse ano é um marco. É quando inauguram a usina solar de Tauá. E não era uma usina qualquer, não. Foi a primeiríssima do Brasil a gerar eletricidade em escala comercial. Pensa nisso, uma revolução energética começando bem ali, no coração do sertão. É uma imagem muito poderosa se a gente parar para pensar. O mesmíssimo solo que por séculos sustentou as fazendas de gado, que era a base da economia colonial, hoje sustenta painéis solares que captam a energia mais abundante do sertão, o sol. É a imagem perfeita da jornada de Tauá, saindo do coronelismo e chegando na energia limpa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A história de Tauá mostra que é sim possível honrar as raízes mais profundas da cultura do sertão e, ao mesmo tempo, ser um verdadeiro farol de inovação para o país inteiro. A grande questão que fica no ar é como é que se mantém esse equilíbrio tão delicado? E, talvez mais importante, o que outros lugares podem aprender com essa jornada incrível de Tauá?